Até o ano de 2050, metade da população mundial terá miopia. O alerta vem da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, uma estimativa do Ministério da Saúde indica que 35 milhões de brasileiros são míopes. Esse distúrbio, que prejudica a visão de longe, aparece já na infância e na adolescência. E o aumento no número de casos pode estar relacionado com o fato de que as crianças estão passando menos tempo em ambientes abertos. O uso excessivo de celulares, tablets e televisores também pode contribuir para o aumento de casos de miopia. Bom, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo, Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Lisa. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que para você entrar em contato com a nossa equipe, sugerir pautas, é só você abrir o Instagram e procurar @Viva Voz Univale, tanto no Instagram e no Twitter, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Bom, hoje o nosso convidado aqui no programa é o médico oftalmologista Pedro Paulo Werner. Obrigada pela participação, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos aí. É um prazer e uma honra participar e estou aí à disposição no que puder ajudar. Bom, doutor Pedro, até pouco tempo a ciência via a miopia como um distúrbio exclusivamente hereditário. Se a mãe tinha, o filho provavelmente ia ter, ou nessa linha. Você tem acompanhado o aumento no número de casos no seu consultório, no seu dia a dia de trabalho? Com certeza. Ainda, vou te dizer que uns 80%, 90% dos casos de miopia são hereditários, né? E aquela miopia que aparece na adolescência, final da infância, comecinho da idade adulta. Então, esse é responsável pela grande maioria dos casos. Porém, a gente tem visto muitas crianças míopes, muitas. Claro que esses fatores influenciam, né? A gente, de uma maneira geral, deixou as crianças refém, né, dos celulares, tablets e assim por diante. Então, as crianças não vão mais, não praticam mais atividades ao ar livre. E isso realmente faz uma diferença, tá? A privação da luz faz com que os olhos possam ter alteração no seu crescimento, levando à miopia. A falta de incidência da luz, eu imaginava que as longas distâncias é que exercitariam um pouco mais. Não, é a atividade ao ar livre, né, pela presença da luz. E também alguns autores acreditam que o fato de usar muito a visão de perto, tanto no tablet, celular, assim por diante, vai fazer com que esse esforço, porque a nossa visão para próximo ela depende de um esforço, pode alterar a curvatura da córnea, né, ou mesmo do cristalino, também levando à miopia. Então, tem praticamente esses dois fatores assim que têm desencadeado aí miopia em muita criança, que realmente era diferente antigamente. E, doutor, como é possível diagnosticar esses casos de miopia nas idades iniciais? Bom, é de mais importante o exame oftalmológico completo, a partir de quaisquer idades, tá? Então, o bebê quando nasce passa por aquele exame, que é o teste do olhinho, já na maternidade. Eu costumo dizer, leve com 1 ano ou 2 anos ao oftalmologista, tá? Porque aquele exame foi feito pelo pediatra. Então, o oftalmologista vai fazer um exame e a procura de alguma anomalia, alguma doença, etc. Se os pais notarem alguma coisa antes, claro que vão recorrer ao oftalmologista antes. Mas, de uma maneira geral, 2 anos já é uma idade boa, tá? Com 3 ou 4 nós conseguimos aferir o grau como um adulto, né? E lembrando que a visão se forma até os 7 anos. Então, se nós fizermos um diagnóstico com 3, 4, essa criança tem chance de desenvolver normalmente a visão. Passado dos 7 anos, aí a gente já não consegue mais uma recuperação completa, digamos assim. Certo. Agora, não é comum, né, as pessoas levarem seus filhos bem pequenininhos ao oftalmo, né? Vou lhe dizer que tem mudado bastante. Tá? Hoje eu pego muito adulto que descobre que só enxerga de um olho, ou enxerga bem de um olho e 10% do outro.
foi descobrir quando foi tirar a carteira de motorista ou no exército, assim por diante. Por quê? Porque não tinha aquela cultura de levar a criança. Sim. Hoje, a maioria dos pediatras já tem indicado que leve o oftalmologista mesmo sem queixas. Certo. Então, tem acontecido, as crianças vêm para nós mesmo sem queixas, até porque a criança nunca vai queixar. Pois é, né? Então, é muito importante, sabe? Existem diferenças de grau. Então, às vezes, a criança tem 5 graus num olho e 1 grau no outro. O olho de 5 não aprende a enxergar. Se a gente pegar com 3, 4 aninhos, tampar o olho bom e estimular o ruim, ele aprende a enxergar. Então, vai ser um adulto que pode ter boa visão em ambos os olhos. E se a gente deixar passar os 7 anos, não tem mais conserto. Então, é de mais importante o exame, quanto mais cedo, melhor. E é possível evitar a miopia? Não. Não, entre aspas. Aquela miopia herdada não tem como, né? Isso é genético. Essa não tem jeito. Exatamente. Agora, com certeza, se a gente limitar o uso de tablet, celular e assim por diante, tá? A Sociedade Americana de Pediatria recomenda que a gente deixe no máximo até 1 hora por dia as crianças expostas a esse tipo de tecnologia e que tenha no mínimo 1 hora de atividade ao ar livre diariamente. Olha isso. Agora, doutor Pedro, essa miopia hereditária, né? Eu acho que deve dar uma certa angústia nos pais que são míopes e a gente sabe que tem altas miopias, não sei como colocar, miopia com grandes diferenças, enfim, grandes dificuldades de visão. Nem assim, a pessoa sabendo que, poxa, eu sei que meu filho pode ter essa tendência e também desenvolver miopia. Não há nada a fazer? Pois então, é aquilo que eu falo, o ideal é o diagnóstico precoce, a prevenção. Então, os pais míopes já devem levar os filhos com certeza, né? Certo. Digamos que aqueles que não usam têm filho, né? Às vezes dá uma relaxadinha, leva um pouquinho mais tarde, mas se você já é míope, não tenha dúvida, leve cedo. Por outro lado, a miopia familiar, como eu disse, aquela que vem na adolescência, etc. Então, não é bem comum muito cedo na infância, a não ser em graus altos. Tá? A miopia alta é quando é mais de 6 graus. Menos de 6 a gente não considera alta miopia. Né? Entendi. E quais são as causas mais frequentes de miopia? Bom, 90% é hereditário. Né? Diabetes pode levar à miopia, alterações da tireoide também pode levar à miopia, tá? Catarata também é uma das causas de miopia. Tá? Então, essa seria uma miopia bem tardia, diferente do comum. Não necessariamente, não? Porque se você tiver diabetes na infância e não for controlado, você pode ter uma miopia já na infância. Tá? Perfeito. Então, depende da idade e da instalação da doença. Distúrbios de tireoide também pode levar a alteração e gerar uma miopia. Catarata pode. Claro que a catarata vem geralmente em paciente mais acima dos 60, em torno disso. Porém, eu tenho reparado, até em decorrência da radiação ultravioleta, etc., que está cada vez mais forte, né? A gente tem pego pacientes de 40 e tantos anos com catarata. E pode desenvolver miopia secundária à catarata. E você pode explicar o que acontece com a visão de uma pessoa que tem miopia? Exatamente. O nosso olho funciona como uma máquina fotográfica. Né? A bolinha preta que nós vemos não é uma bolinha preta, ela é um buraco por onde entra a luz, como o buraco da fechadura. Então, a imagem que nós vemos, ela é projetada na retina. A retina é o que forra o nosso olho por dentro. E a imagem ela é projetada lá, de cabeça para baixo. É transformada em impulso eletrônico e vai através do nervo óptico até o nosso córtex occipital, que é a parte de trás aqui do cérebro. Lá, essa imagem ela é desinvertida. E aí a gente vai ter percepção de cor, forma, etc. Tá? Então, a interpretação dessa imagem. Quando o indivíduo é míope, o olho normalmente é um pouquinho maior que o normal. Então, essa imagem é projetada antes da retina, fazendo com que os objetos à distância fiquem desfocados. Pode ser por um olho grande ou um olho muito curvo, fazendo também com que essa imagem se forme antes da retina. O resultado é a visão turva, Visão turva à distância, exatamente. Agora, doutor Pedro, como é que as pessoas estão lidando com a miopia hoje em dia? Né? Quais são o que a medicina tem oferecido, a tecnologia tem oferecido para as pessoas poderem conviver com isso? Bom, de uma maneira geral, a gente passa... o primeiro degrauzinho seria o óculos, né? Que é um tratamento básico. Né? Alguns indivíduos não toleram óculos,
ou às vezes tem algum problema no nariz, não consegue não fazer um bom suporte, assim por diante. Então, uma segunda opção seria a lente de contato, ou até para a prática de esportes, etc., uso social. E também existe a cirurgia refrativa, tá? Que a gente corrige praticamente todos os casos de miopia. É bem raro um indivíduo não poder realizar a cirurgia. Tá? E o que a gente observa é que mesmo as pessoas que usam óculos, parece que hoje em dia a gente tem mais opções, né? Então, eu penso assim, na minha infância, quem usava óculos geralmente é aquela coisa, fundo de garrafa, aquelas lentes super pesadas, né? Exato. Isso está melhor também, Com né? certeza, a tecnologia, né? Nós temos as lentes de alto índice de refração, são lentes mais finas. Então, o mesmo grau com uma lente comum e uma lente de alto índice dá uma diferença boa na espessura da lente. Né? Então, as lentes ficam mais discretas, muitos tipos de armações, materiais mais leves, etc. Então, o usuário de óculos, hoje em dia eu diria que ele usa o óculos também como um acessório. Geralmente tem mais de um, né? Verdade. Você faz isso, Giovana? Não. Sou muito apegada a esse estilinho. A Laura está dizendo que faz lá atrás, ó. Entre essas causas apontadas para o aumento desse número de casos de miopia, está o pouco tempo que as crianças têm passado ao ar livre e também ao uso de equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets e televisores. Como é possível lidar com essa situação? Então, a gente precisa tentar restringir o uso das crianças, tá? Como eu citei há pouco, né, a Sociedade Americana de Pediatria recomenda que as crianças joguem no máximo, ou tenham contato no máximo 1 hora por dia. Então, é restringir o uso mesmo, tá? E ter no mínimo 1 hora de atividade ao ar livre. Então, aí depende dos pais, né? Se não tiver um bom controle, a criança não vai fazer nenhum controle, né? É verdade. Agora, é possível identificar, no consultório, o médico consegue identificar a causa da miopia de cada paciente? Geralmente pela história familiar, né? Então a gente já pergunta se o pai usava ou a mãe, etc., né? Faixa etária. Então eu sempre pergunto, quem era míope, o pai ou a mãe? Sempre vai ter alguém, a grande maioria é familiar, claro. Aí existem aquelas outras questões, crianças que os pais não usam, mas fica só dentro de casa, muito celular, tablet, etc., videogame. Lá pelas tantas, essa criança desenvolve miopia, não tinha ninguém na família, né? Então isso está cada vez mais frequente. Em 2050, metade da população mundial terá miopia. Esses são dados de estimativa da Organização Mundial de Saúde. Doutor, você prevê esse aumento brusco também? Concorda com essa afirmativa? Concordo, com certeza, porque nós estamos ficando cada vez mais reféns, né, desse tipo de tecnologia. Então, a gente acaba se isolando, consequentemente, as crianças, né, não só os adultos, mas as crianças, e pouca atividade ao ar livre. Certamente, isso aí é um fator que é quase que inevitável, eu diria. Que difícil isso, né? E, na verdade, é inevitável porque, claro, a gente está muito no nosso cotidiano, né? O contato com essas tecnologias, não tem como abrir mão disso, né? Exato. O mais difícil é quando as pessoas ainda trabalham com esse tipo de tecnologia e dependem das telas, né? Sim, mas daí é o seguinte, a visão se forma até 7 anos, tá? E o olho ele vai crescer enquanto o indivíduo cresce, geralmente até os 19 anos. Então, eu penso que nesse período a gente pode ter uma miopia, digamos, por um uso excessivo. Sim. Depois de adulto, não. Certo. O indivíduo pode ter uma dor de cabeça, um desconforto, etc. Mas ele não vai ficar míope porque ele está usando o computador, o celular, etc. Okay. Depois de adulto. Não, a não ser que já for hereditário, né? Vamos para o intervalo, então? Vamos. É isso aí, daqui a pouco voltamos a falar com o médico oftalmologista Pedro Paulo Werner. Estamos de volta com o programa Viva Voz aqui na Univale FM e pela TV Univale. Hoje quem a gente recebe é o médico oftalmologista Dr. Pedro Paulo Werner, que está tirando algumas dúvidas referentes aos problemas de visão. Agora, falando sobre a cirurgia para correção de grau de miopia, hipermetropia ou astigmatismo, como é que é feita essa cirurgia? Então, é um procedimento relativamente simples, né? Nós temos na parte da frente do nosso olho uma estrutura que se chama córnea. A córnea ela é como o vidrinho do relógio, a partezinha arredondada e transparente, aonde assenta a lente de contato. Quando nós fizemos a cirurgia refrativa, que é essa cirurgia laser para a correção do grau,
o laser nada mais faz do que como se um desgaste da córnea. Para a gente corrigir a miopia, o desgaste é central. Para corrigir astigmatismo, vai ser em determinado eixo. E quando a gente faz correção de hipermetropia, mais na periferia. Então, o laser ele funciona como um torno, digamos assim. E o mais interessante é que a queimadura que o laser faz, porque todos os lasers fazem uma queimadura, né? Ele pega aquele tecido e transforma em vapor. Diferente de um laser aplicado na pele, você vai ter uma queimadura, vai cicatrizar, etc. Você sente o cheiro de queimado, mas você não vê queimadura. Olha. É muito legal. Até porque, como a córnea é transparente, se ficasse uma queimadura na córnea, a sua visão vai ficar muito ruim. Então, ele transforma aquele tecido em vapor. E de um indivíduo entrar na sala, operar e sair, leva mais ou menos uns 10 a 12 minutos para fazer os 2 olhos. É uma cirurgia com anestesia local, nós usamos colírio, e a cirurgia é muito rápida, é bem interessante. E a partir de quantos graus a cirurgia é indicada? Não importa. A partir da vontade do indivíduo em deixar de usar óculos. Não existe um grau mínimo. Existe um paciente que não quer usar o óculos. Doutor, eu quero operar. Tem 1 grau. Entendi. Eu tenho 5. Com 1 grau, Pode você fazer. é dependente do óculos, tanto quanto Sim. 5. Entendeu? Então, não é o grau que manda, e sim a vontade do paciente em deixar de usar óculos. Tá? Agora, não tem uma regra de que a miopia deve estar estabilizada para que Com certeza. a cirurgia seja Nós feita? indicamos a cirurgia quando o grau de miopia torna-se estável. Por isso é importante o exame anual, né? A partir de tem que ter no mínimo 18 anos, né? E o grau estável. Seriam as 2 condições básicas, assim, tá? E a miopia pode voltar depois da cirurgia? Isso aí é muito controverso, tá? Se nós operamos um paciente que tem o grau estável, essa miopia não vai voltar, tá? O laser é realmente muito seguro. Agora, aquele indivíduo que tinha o grau mudando e foi submetido à cirurgia, com certeza ele vai ter de novo, porque ele não tinha uma boa indicação cirúrgica, né? Claro que não vai voltar o que era, mas um pouquinho de grau certamente ele vai ter depois da cirurgia. Então, o paciente tem que ser bem avaliado e bem indicado à cirurgia. Perfeito. Agora, sim, já que a gente está falando tanto de miopia, eu acho que, já que temos uma população tão grande, né, sofrendo com esse distúrbio, né, não usar óculos pode agravar uma miopia? Não. Não existe de isso? forma alguma. Isso é olha lenda. só. Se não usar vai piorar, tá? Sim. É lenda. Então, desenvolveu por conta da sua causa específica e pronto. O Usar é para hereditária, corrigir. A gente usa para enxergar melhor, né? O óculos não tem contato com o nosso olho, não vai fazer nenhuma pressão, etc. Tá? Então, não vai tratar a miopia. Não deixa de ser um tratamento, mas é para que você enxergue melhor. Não para frear a miopia, digamos assim, ou para corrigi-la, né? Perfeito. Para zerar. Qual é a relação entre o astigmatismo com a miopia? Bom, astigmatismo nada mais é do que uma deformidade na superfície do olho. E essa deformidade pode ser na córnea, que é a partezinha mais anterior do nosso olho, ou no cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho. E essa deformidadezinha, ela vai gerar um grau de miopia também. Tá? Então, a pessoa geralmente tem associado miopia e astigmatismo. Por quê? Porque a córnea não é bem lisinha, ela é um pouquinho irregular. E isso gera o tal do astigmatismo, que pode ser associado à miopia ou à hipermetropia, ou pode ser só astigmatismo puro, também geralmente também. por herança, tá? Ou algumas doenças da córnea. Tá? Agora, ainda para a gente saber lidar com a miopia, né? Existe diferença no uso de lentes de contato para usar óculos? Com certeza, toda a diferença. O óculos está a uma distância do nosso olho. A lente está encostada no nosso olho. Então, o grau já não tem nada a ver da lente em relação ao óculos, tá? A córnea, que é a parte da frente do nosso olho, onde fica a lente de contato, tem uma curva e tem um tamanho. Então, a lente de contato tem que ter uma curva e um tamanho adequados para aquela córnea, que pode ser diferente do olho direito para o olho esquerdo. Nós podemos ter o mesmo grau de miopia, mas a minha córnea é diferente da sua. Certo. Então, uma lente de contato que funciona bem em mim, não fica bem em você. Entendi. Por isso, é bem necessário fazer a medida das córneas, das curvas e adaptação da lente de acordo com essas medidas. Portanto, a adaptação de lente é ato médico. Perfeito. Que o pessoal faz, pega a receita do óculos, vai na ótica e compra lente, isso aí não tem cabimento. Aí você está dando um tiro no escuro. Pode comprar uma lente que fique boa, ou uma lente apertada, ou uma lente frouxa, sabe? Vai prejudicar. Com certeza.
muitas pessoas têm dificuldade na visão e mesmo assim não tem nenhum acompanhamento oftalmológico. Quais são os riscos ou consequências de não se fazer o diagnóstico de problemas de visão? Pois então, eu vou te dizer que o pior de todos é o acidente de trânsito, né? E é muito perigoso mesmo. Claro. Quantos acidentes, às vezes eu vejo na serra vindo de Curitiba para cá, algum caminhoneiro, né? Porque perdeu o freio e tal. Às vezes ele tinha o freio em dia, só que não enxergava direito. Então, para que a gente tenha carteira C, D ou E, que é a profissional, o indivíduo tem que ter excelente visão nos dois olhos. E, de vez em quando, eu atendo um motorista de caminhão que enxerga de um olho só, ou enxerga de um e o outro mal. Quer dizer, ele nunca poderia ter tido aquela habilitação. E dirige. Então, é um perigo, né? Com certeza. Mudando um pouquinho, então, de assunto, saindo da miopia, um caso também que me parece de interesse público é falar sobre catarata, né, doutor Pedro Paulo? Como está o avanço da ciência para o tratamento, para resolver os casos de catarata? Então, catarata é praticamente um envelhecimento do nosso cristalino. Acontece para todas as pessoas, a não ser que elas morram antes. Geralmente vem em torno de 60 anos, mas como eu disse, tá, a radiação ultravioleta está cada vez mais forte, a camada de ozônio está mais deteriorada, então nós vemos indivíduos com catarata com 40 e tantos, tá, toda semana no consultório. Bom, a cirurgia ela é relativamente simples, é uma cirurgia indolor, dura em média aí uns 20 minutos, nós retiramos aquele cristalino opaco e implantamos uma outra lente. Essa cirurgia serve tanto para levar o indivíduo da catarata como também do grau. Então, é uma cirurgia muito interessante. Alguns casos de pacientes míopes que não podem ser operados pelo laser, nós operamos dessa forma. Retiramos o cristalino e implantamos uma lente. E é uma cirurgia bem acessível, inclusive na rede pública, né? Então, é uma cirurgia assim, das mais, se não a mais praticada aí na rede pública em todo o Brasil. Tranquila e tem tido resultados interessantes. Ótimo, para toda a população mesmo, Sim. a população o risco atendida de você ter único. alguma complicação séria assim é muito baixo, Bacana. E a respeito dessa cirurgia, após ela, o paciente continuará utilizando óculos? Então, depende do tipo de lente que a gente vai implantar no lugar da catarata, né? Existem lentes que corrigem a visão só de longe, fazendo com que o indivíduo continue de óculos de perto. Existem lentes que corrigem longe e perto. E existem lentes que corrigem longe, perto e intermediário, que seria o computador. Então, dependendo do tipo de lente que o paciente vai utilizar, ele vai ter mais ou menos dependência do óculos, podendo se livrar até 100% do tempo. Bacana. Agora, uma curiosidade que eu imagino que os pais, em geral, gostariam muito de saber é até que ponto a alimentação tem influência na qualidade da visão da pessoa. Tem uma relação? Com certeza. Tá? Existe uma substância que chama luteína e zeaxantina. São antioxidantes. Esses antioxidantes, eles costumam ser encontrados em verduras, legumes, também nos ovos, tá? E esse tipo de antioxidante, ele protege a nossa retina, que é a parte nervosa do fundo do olho, que forra. Então, previnem contra a degeneração macular, também catarata, etc. Então, uma alimentação saudável, certamente, é muito importante. Em qualquer idade. Com certeza. Com o aumento também da radiação solar, as pessoas têm optado por usar bastante óculos de sol e lentes de baixa qualidade. São um pouco recorrentes. Quais são os danos que essas lentes podem causar à visão? Bom, quando a gente coloca alguma coisa escura na frente dos olhos, a nossa pupila dilata. Se você estiver usando uma lente sem filtro ultravioleta, você vai receber mais radiação do que se tiver sem a lente, pelo fato da pupila estar dilatada. E essa radiação pode levar ao aparecimento de ceratite, que é uma inflamação na córnea, pterígio, que é aquela pelezinha que as pessoas têm crescendo assim, pela parte de fora, pode levar ao desenvolvimento de catarata e alterações do fundo do olho, como degeneração macular relacionada à idade. Então, é demais importante que as lentes tenham filtro ultravioleta, e filtro ultravioleta para 400 nanômetros, que é UVA. Não adianta ter filtro que não chegue em 400 nanômetros. Existe um aparelhinho muito simples que chama espectrofotômetro. Ele é como um livro, tá? O tamanho de um livro, mais ou menos. Toda ótica deveria ter.
Nesse aparelho, a gente coloca a lente do óculos e ele vai nos dar duas medidas. A quantidade de nanômetros que tem de filtro, que o ideal é que tenha 400, e a porcentagem, se tem 100%, 70%, 80%. Então, o ideal é que as lentes filtrem 100% e 400 nanômetros. Se nós formos para os países desenvolvidos, todas as lentes de óculos já têm filtro ultravioleta. E quando eu falo em filtro ultravioleta, eu não estou falando em lente escura. A lente do seu óculos, por exemplo, deve ter filtro ultravioleta. Que interessante. Lentes transparentes. O filtro é transparente e ele é muito barato. É que as pessoas não pedem ou não oferecem. Entendi. Eles oferecem aquelas lentes que escurecem, transitions, etc., por uma questão de comodidade. Ela até já vem com filtro, mas qualquer lente pode ter filtro ultravioleta, independente da cor. Bacana. A gente falava sobre algumas cirurgias. Uma outra cirurgia importante é aquela das pálpebras, né? Ela tem a gente, a princípio, pensa que é apenas estética, mas não é, né? Não, com certeza. Como chama? É difícil o nome. Blefaroplastia. Então, muitos indivíduos têm, até por uma tendência familiar, um excesso de pele, né? Na pálpebra superior, às vezes na pálpebra inferior, bolsinha de gordura. E isso pesa. Pode levar o indivíduo a ter dor de cabeça, desconforto, perder o interesse na leitura, né? Além da parte estética, obviamente. Né? Então, é uma cirurgia assim, que ela é relativamente simples e que rejuvenesce bem e pode trazer alívio em vários sintomas. Tá? As cicatrizes são visíveis? Não, a cicatriz ela fica bem nesse sulco quando a gente fecha o olho. Portanto, com o olho aberto, a cicatriz fica imperceptível. Interessante. Também pode ser feita em qualquer idade? Desde que tenha o excesso, não tem uma idade certa, né? Claro que geralmente vem com a idade, né? Com o passar dos anos, mas tem pessoas que por uma característica familiar têm mais cedo. Doutor Pedro, nós estamos indo para o finalzinho do programa. Gostaria de deixar algumas dicas. Qual seria o seu recado para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa? Bom, eu penso que assim, o ideal é que você faça uma visita pelo menos ao ano ao oftalmologista, quando adulto, né? E crianças, dependendo do caso, a cada 6 meses, se tiver algum problema. Uma criança saudável, sem nenhum problema, também uma vez ao ano. E eu acho que, assim, o oftalmologista, para ele chegar nesse estágio, as pessoas falam assim, poxa, mas é só para ver o grau do meu óculos. Para eu chegar e saber fazer esse exame, eu estudei 6 anos de medicina e 4 de oftalmologia, o que são 10 anos em período integral. Se uma faculdade dura em média 5 anos, né, e é meio período, daria para ter feito 4. Então, a gente não vai só ver o grau, a gente vai ver se o indivíduo tem alguma doença do resto do corpo, diabetes, tireoide, assim por diante. Os olhos nos mostram muitas coisas das pessoas. Então, é de extrema importância o indivíduo ser examinado pelo oftalmologista uma vez ao ano. Né? Bacana, a gente quer agradecer então a sua participação aqui. Eu que agradeço. Conversamos com o médico oftalmologista Pedro Paulo Werner. Atende aqui em Itajaí, doutor Pedro? Balneário Camboriú. Em Balneário Atendo Camboriú. na clínica Felizmed, na clínica Medical e no Hospital de Olhos de Santa Catarina. Muito obrigada pela entrevista. De nada, eu que agradeço. Lembrando que para você entrar em contato com a nossa equipe, sugerir pautas, o nosso Instagram e o nosso Twitter são @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Até a próxima. Tchau.